Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a graça e a paz, amados, tudo bem com vocês? Graças a Deus, nós estamos aqui para trazer mais uma aula dos jovens. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a terceira aula desse trimestre, nós estamos com esse trimestre aqui que é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. E o título do trimestre é Alcance um Futuro Feliz e Seguro. Conselhos de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Este livro de Provérbios, amado, é um livro extraordinário, como todos, né, da Bíblia, mas este livro traz para nós um teor de assunto assim muito maravilhoso. Nós vamos estar discorrendo aqui sobre a sabedoria, sobre a proteção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, sobre as promessas de Deus aos obedientes. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito importante. Nós estamos aqui, louvado seja Deus, né, aprendendo a palavra e praticando. O mundo hoje tem andado em decadência porque muitos já não estão mais ligando em obedecer a palavra do Senhor, e por isso aí vão se definhando, né? Louvado seja o nome do Senhor. E isso não é bom. O bom mesmo é conhecer, louvado seja o nome do Senhor, conhecer a palavra de Deus e praticar. Porque se nós não praticar, a Bíblia diz que o povo são destruídos porque falta o conhecimento. Então, quando nós temos o conhecimento e praticamos, louvado seja o nome do Senhor, fica mais fácil de nós sermos guiados, sermos orientados pelo Senhor, o Senhor dos céus e da terra. O título desta lição é Um Coração Protegido. E o que vamos estudar nesta lição hoje? Né? É aqui uma pergunta: como você tem guardado o seu coração? Inclusive, o capítulo 4, versículo 23 é o nosso texto áureo, que nós vamos estar lendo daqui a pouco, mas a pergunta agora é: como você tem guardado o seu coração? Né? Sabe como protegê-lo? Nesta lição, amados, nós vamos investigar o conceito bíblico de coração e descobrir maneiras de protegê-lo conforme a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no textuário, né, como diz aqui Provérbios capítulo 4, versículo 23, o textuário diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E na tradução NVI vai nos dizer assim: acima de tudo guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o coração ali é o centro e dele se expande para toda a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, bons aqui entender, eu estou aqui falando para os professores, né, que irão dar aula aí no dia 20, esta aula vai ser do dia 20 de outubro, né? Você que vai dar aula aí para seus alunos, né, 20 de outubro de 2024. Então eu quero trazer aqui para você, né, esses assuntos aqui. Nós vamos comentar aqui um pouco sobre esta lição para que você possa pegar alguns pontos aí e aproveitar e aplicar na sua aula aí com os seus alunos, né? Então vamos entender aqui 3 pontos, né, que vai ser muito importante aqui para nós. Primeiro, sobre tudo que se deve guardar, como diz aqui o capítulo 4, né, versículo 23 de Provérbios, foi nosso texto áureo, sobre tudo o que se deve guardar. A ideia, queridos, aqui é de prioridade entre todas as coisas que devemos proteger ou cuidar, né? Há algo de suprema importância. E segundo, guarde o teu coração, né? O coração, queridos, aqui ele representa o centro das nossas emoções, pensamentos e decisões, né? Então, a ideia é de que devemos proteger nosso interior, né? Nossos valores e nossa fé. Sabia que tem pessoas que já não estão mais defendendo os valores, no seu coração, no seu interior, a sua fé? Não, agora o T hoje em dia para muitas pessoas já se tornou aí mais importante do que o ser, né? Não importa mais quem eu sou, eu quero ser, quero mostrar que tenho, né? Então tem pessoas que já não tá mais ligando com o ser, né? O que ele é, e sim o que ele tem para mostrar para as pessoas, para esbanjar, para, sabe, fazer inveja. É isso que muitas pessoas, né, eles trocam, né, os valores, né, por coisas banais. Em terceiro lugar, por que, né, dele procede as saídas da vida, né?
Então, por isso que devemos guardar, porque dele procede a saída da vida. A razão para proteger o coração, queridos, é que ele é a fonte de nossas ações e comportamentos. Nossa vida exterior é um reflexo do estado do nosso coração. Então, a nossa vida exterior. Por isso que a Bíblia diz que um coração, né, um coração alegre, ele formoseia o rosto. Então, o coração é interior, né, por dentro, mas isso aí transmite para o exterior. Ele alegra, ele formoseia o rosto, ele põe sorriso no rosto das pessoas, porque o coração está alegre. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tem aqui, verdade prática, né? Que é o resumo da lição, né? Quando cultivamos as virtudes da palavra de Deus, né? Então protegemos o nosso coração. Me faz lembrar do Salmo 119, né? Versículo 9, que diz, né? Como purificará o homem o seu caminho? Aí vem a resposta, observando os mandamentos do Senhor. Então, quando nós cultivamos a palavra de Deus no nosso coração, amado, nós estamos protegendo o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? O salmista Davi falou, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então ele está protegendo, está protegido ali, louvado seja o nome do Senhor, pela palavra de Deus. Amados, quando cultivamos as virtudes, né, aqui, né, ele pergunta, nesse textuário, nesse resumo aqui, ele fala, quando cultivamos as virtudes da palavra de Deus, protegemos nosso coração. Então, vamos ver aqui quando é que nós cultivamos as virtudes. A ideia aqui é de ação contínua e intencional, né? Cultivar significa trabalhar diligentemente para desenvolver algo, né? Louvado seja o nome do Senhor. E segundo, a palavra de Deus, né? Também cultivando a palavra de Deus, guardando a palavra de Deus. Essa frase específica, né? Especifica aí a fonte das virtudes que devemos cultivar. As virtudes são baseadas nos ensinamentos e princípios bíblicos. E em terceiro lugar, né, também aqui protegemos o nosso coração, né, como diz aqui o nosso resumo aqui, protegemos o nosso coração. Quando cultivamos as virtudes da palavra de Deus, protegemos o nosso coração. E aqui agora, explicando sobre proteger o nosso coração, né, a consequência de cultivar essas virtudes, né, é a proteção do nosso ser interior. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui agora para o primeiro tópico, né? E vamos assim está explicando aqui, não vou estar lendo o tópico, né? O subtópico 1, mas vou apenas dar uma pincelada aqui por cima, louvado seja o nome do Senhor, para que você aplica aí a sua aula, né? Você vai estar com a sua lição, você lê na sua classe aí, até porque o tempo vai ser maior na classe, né? Você vai aplicar aí para os seus alunos, né? Estou falando aqui para os professores dos jovens, né? Compreendendo Provérbios 4, vamos lá. Compreendendo Provérbio 4, conceito bíblico de coração. Conceito bíblico de coração. O que é o coração, né? No conceito bíblico, né? Compreendendo aí o Provérbio 4, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, este capítulo 4, ele é dividido em 3 ações, em 3 sessões, cada uma introduzida aí pela forma familiar de tratamento. Meu filho, quando ele fala, meu filho, né, capítulo 1, né, lá nos versículos 1, 10 e 20, né, do capítulo 4, com uma pequena variação, filhos, no versículo 1, os versículos 1 a 9, funcionam como uma conclusão dos 3 capítulos iniciais, né? Especialmente aí com a longa citação do pai do professor. Louvado seja o nome do Senhor. Versículos 4 ao versículo 9, do capítulo 4 de Provérbios que eu estou falando, certo? Né? Que tem um forte tom emotivo e um verdadeiro senso de urgência, né? Então, o plural dos destinatários, filhos, pode indicar uma generalização aí do ensino desenvolvido anteriormente, né? Agora aplicado a todos. Essa seção é uma exortação contínua para obter sabedoria sem nenhuma menção aos ímpios.
A segunda seção vai do versículos 10 até o versículo 19, ele tem uma forma completamente diferente, ok? As vantagens aí do caminho da sabedoria, como o versículo 10 ao 13 vai falar, são equilibradas pelas advertências contra seguir o caminho dos ímpios, né? Que é uma advertência para que a pessoa não siga o caminho dos ímpios, né? E lá nos versículos 14 ao 17, né? Isso aqui, eles são encerrados por um contraste aí resumido, né, dos dois caminhos, como diz o versículo 18 e o versículo 19. E a seção final, vai aí do versículo 20 ao versículo 27, é um apelo contínuo para que a sabedoria molde todas as áreas da sua vida, né? Isso inclui seu ser interior, como diz o versículo 23, né? Sua fala, no versículo 24, o que você vê também, versículo 25, e as suas ações, versículos 26 e 27. Olha, os discípulos de Jesus, ele imitava, eles eram parecidos com Jesus, o falar, o agir, o andar, então, certo? Quando Pedro, ele nega Jesus, ele está ali no meio das pessoas, ele fala assim, você é um deles, você é Galileu, você estava com ele. Não sou. Sim, você parece com ele, a sua voz te denuncia, o seu jeito te denuncia, né? Você se veste igual a ele. Então, aqui esse apelo é um apelo, é uma sessão final aqui, que é um apelo contínuo para que a sabedoria molde. Então a sabedoria tem que moldar a vida de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos, né, andar de qualquer maneira e fazer tudo que der na telha, porque assim vai ficar, né, não vai ficar parecendo com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, aqui a discussão final desta sessão do capítulo é uma verdadeira lição de anatomia, né? Anatomia espiritual. Salomão, ele percorre o corpo da cabeça aos pés, enquanto insiste para que seu filho siga o caminho da sabedoria. Esse método também serve como uma ferramenta prática para ajudar a fixar a lição na memória. Veja aí as expressões marcadas, né, em negrito, nós vamos estar passando aqui, no texto bíblico a seguir. Ele fala, meu filho, olha aqui, o que é que o filho deve fazer? Escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista. Então, guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende, então o coração também está grifado aqui, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca, também está grifada, as palavras perversas, né? Afastar da sua boca palavras perversas. Fique longe dos lábios, também aqui, está grifado. E a maldade, né? Fique longe dos seus lábios, a maldade. Olhe, também olhar também. Isso aqui é toda coisa que ele está divertindo o seu filho para que ele se afaste dessas coisas. Olhe sempre para frente. Olhe, também está grifado. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar também está grifado. Né? Manter o olhar fixo no que está adiante de você. Veja, também está grifado. Veja bem, né, por onde anda. E os seus passos também está grifado, serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés, também está grifado. Afaste os seus pés da maldade. Então, são aqui, deixa eu ver aqui, todo esse, escutar, ter a vista, ter uma visão, coração, né? Guardar no fundo do coração, louvado seja o nome do Senhor. Guardar o coração, afastar da sua boca as palavras perversas, né? Ficar longe dos lábios, né? A maldade ficar longe dos lábios e olhar sempre para frente, né? Manter o olhar fixo e ver, né? Ver bem por onde anda. Louvado seja o Senhor, e os seus passos serão seguros. Quando você faz tudo isso aí, então seus passos serão seguros. Louvado seja o Senhor, e afastar os pés também da maldade. Então nós não devemos jamais praticar maldade, devemos tomar cuidado de tudo com essas coisas aqui que Salomão está advertindo para o seu filho. Então Salomão, querido, ele está aqui pintando um retrato vívido. Ele deseja que seu filho faça mais do que simplesmente ouvir
né, o que ele tem a dizer. Ele quer que o filho veja, compreenda e retenha o que está ouvindo e vendo em seu coração, né, como diz o versículo 21. Então, o filho precisa manter as palavras diante de seus olhos, onde direcionaram aí seu caminho. Ele deve abrigá-las no âmago do coração e, né, de onde serão aí bombeadas aí para todas as partes do seu ser. Então, os tempos verbais indicam que ele deve manter ativamente esses mandamentos em sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós praticarmos, amados, assim como diz o Salomão aqui, nós estamos feitos, nós estamos, né, bonito, né, como diz aí, estamos bonitos na fita, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, e aqui no subtópico 2, né, desse tópico 1, louvado seja o nome do Senhor, nós temos aqui o coração. Veja só, falar sobre o coração. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus. Veja só, aqui, amado, resumindo e parafraseando aí, a definição do dicionário Vini, nós podemos dizer que o coração não se refere apenas ao órgão físico, mas é considerado o centro das emoções. Aqui não é só o órgão físico, o coração, não, mas o centro das emoções, que são pensamentos, desejos e a sede do ser interior humano. Ele é visto aqui, queridos, como a fonte de todas as ações, né? Ações, pensamentos e sentimentos, tanto positivos quanto negativos. O coração é o local onde a sabedoria deve ser guardada e mantida, pois dele procedem as saídas da vida. Em suma, o coração, segundo a Bíblia, é o núcleo essencial do ser humano, né, influenciando aí todas as suas atitudes e comportamentos. Por isso que quando os discípulos eles são observados, né, por os fariseus, por pessoas lá que julgam, falam assim, olha, os discípulos, eles comem sem lavar as mãos. Aí Jesus fala assim que pecado não é o que entra a comida, né, no caso, a comida física, e sim o que sai, porque o que sai do coração, os maus comportamentos, o adultério, o roubo, tudo de ruim sai do coração, então está lá dentro, e a Bíblia também diz que a boca fala o que o coração está cheio, né? Então, do coração sai tudo isso aí se você não tomar cuidado. Então, se você guardar coisas boas, vai sair coisas boas. Se você abrir a boca e falar coisas boas, é porque o seu coração tem guardado coisas boas. Usa isso no nome de Jesus. Amados, a sabedoria, ela deve ser recebida e em seguida, né, mantida ou guardada no coração, né, os versículos 23, aí vai para o capítulo 2, versículo 8, capítulo 3, versículo 1, capítulo 3, versículo 2, capítulo 4, que é o qual nós estamos estudando aqui, de Provérbios, versículo 6 e o 13. Então, guardar o coração, queridos, com toda a diligência, ela cria a imagem de uma sentinela, né, intensamente aí focada em seu dever, ciente de todos os movimentos ao seu redor. Os sábios, eles reconhecem a importância crucial de manter a sabedoria no coração, certo? Então, à medida que o coração bombeia sangue para todas as partes do corpo, ele supre vida a todo ser. Então, cada extremidade aí do corpo, desde as pontas dos dedos até os pés, é mantida viva pelo trabalho do coração. Por isso que Salomão, de forma muito sábia, se apropria dessa metáfora para destacar a importância de uma vida cujo coração é direcionado pela palavra de Deus, certo? Então, se o coração ele bombeia sangue para todo o corpo, assim também quando o coração está cheio da palavra de Deus, ele vai bombear a palavra de Deus para toda a direção em que ele se mover. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui rapidinho para o segundo tópico, protegendo o pensamento. Louvado seja o nome do Senhor. O pensamento bíblico, vamos lá.
Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ao comentário direto. Não vou ler aqui, você percebe que eu não estou lendo os tópicos, porque vocês, né, professores, vão ter, né, a oportunidade de ler com seus alunos. Inclusive, eu não sei como é que você faz lá na sua classe, mas nós aqui costumamos pedir para um aluno ler os tópicos, né, o sábio, inicia o versículo, tal, 20. Então, ele vai ler todos os tópicos aqui, depois você vai dar ali a sua explanação, a sua explicação para eles, né, para a classe toda. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu estou aqui só comentando alguma coisa com você e deixando para você ler os tópicos, né, com seus alunos na sua classe, né? Então, irmãos, protegendo o pensamento, né, pensamento bíblico. O ser humano, ele tem a tendência de guardar as coisas, certo? Às vezes, né, guarda coisas que deveriam ser descartadas. Por isso, o sábio Salomão, né, o homem que possuía uma sabedoria colossal, né, nos aconselha a guardar o coração. Então, nós devemos atentar para a sabedoria, né, para os princípios da palavra de Deus. Tudo o que o pensamento, tudo o que pensamos, sentimos e fazemos, queridos, ele vem do nosso coração, certo? Que é a sede das emoções. Se o nosso coração estiver puro, nossas ações e palavras serão boas e santas. Mas, se o nosso coração estiver cheio de coisas ruins, isso se refletirá em tudo o que fazemos, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a pessoa que está cheio de ira, só vai sair assunto de ira. Você vê alguém cometendo uma atrocidade, você vai desejar o mal para aquela pessoa, nem deseja que Jesus tenha um encontro com ele, você já quer, porque o seu coração está cheio de rancor, cheio de maldade. Ou seja, no nome de Jesus. Se bem que o que está acontecendo por aí, muitas vezes, se a gente for olhar pelos olhos carnais, pela ira, a gente vai acabar desejando que aquela pessoa, né, o fim dela seja, né, talvez a morte seja melhor do que a vida, para não estar atrapalhando a vida de outras pessoas. Mas Deus não olha dessa maneira, Deus quer salvar, Deus quer purificar, Deus quer dar uma nova chance, certo? Então, alguém disse que cada pecado que cometemos é cometido 2 vezes. Uma vez em nosso pensamento e novamente quando agimos com base nesses pensamentos, né? É mais fácil livrar nossa vida do pecado se o atacarmos logo no início, em nossos pensamentos, em vez de esperar que ele se enraize em nossas vidas através de nossas ações e depois tentar removê-lo. Então, é mais fácil, né, remover antes, quando começar. Nos fala uma história que aquilo que você quer que prevaleça é aquilo que você mais vai alimentar. Então, se você vai alimentar o ódio, você vai enchendo, o coração vai enchendo de ódio, e aquilo ali vai sendo alimentado, uma hora você vai praticar maldade, praticar uma coisa que você não queria talvez fazer. Mas se você alimentar o amor, né, a paciência, a longanimidade, tudo isso aí, você vai ver com misericórdia, com graça, vai olhar para uma pessoa ruim com graça, com misericórdia, vai desejar que ele mude de vida. Louvado seja o nome do Senhor e que Deus dê uma nova chance para aquela pessoa. Louvado seja Deus. Então, você vai lembrar que um rapaz que ele tinha uns galos de briga e o pessoal apostava num determinado galo e toda vez aquele galo ganhava. Quando foi um certo dia, o dono daqueles galos deixou aquele vencedor para ficar com fome, deixou ele fraquinho e alimentou o outro que sempre costumava perder. E no dia da competição, todo mundo voltando naquele que costumava ganhar, e ele perdeu. Aí o outro que costumava perder ganhou. Daí perguntaram para ele: o que você faz? O que foi que você fez? Tal. Ele explicou que aquele que ele quer que vença é o que ele vai alimentar mais, e aquele que ele quer que perca, ele vai deixar com fome. Então, se você estiver pensando no pecado, mas se você se afastar desse pensamento antes, você não vai pecar, porque você deixou de alimentar ele, quer dizer, deixou de pensar, deixou de praticar, Se você ficar pensando sempre num pecado, numa coisa que vai desagradar a Deus, se você ficar pensando, é isso que vai acontecer. Mas se você parar de pensar nessas coisas,
Então Deus vai te dar vitórias para você pensar nas palavras de Deus. A Bíblia diz que em tudo que há louvor, em tudo que é útil, que vem fazer você, né, crescer, louvado seja o nome do Senhor, seja pensamento de hinos, de canto, de louvor. Então você vai pensar naquilo ali, é aquilo que você vai agradar a Deus, vai subir para Deus como um cheiro suave, e assim você vai se livrar, vai escapar do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, há uma diferença entre ser tentado, né, que é um pensamento entrando na mente, e pecar, certo? O apóstolo Tiago ele vai falar isso aí, louvado seja o nome do Senhor, que todo homem é tentado, mas não pode engodar, não pode dar luz ao pecado, certo? Então, essa é uma grande diferença, né, em um pensamento entrando na mente e pecar, né, e meditar e desfrutar em um mau pensamento. É importante aqui compreender que quando um pensamento entra na nossa mente, devemos examiná-lo com base na palavra de Deus e decidir se devemos continuar por esse caminho ou rejeitar o pensamento e substituí-lo por outro mais saudável. Então, se vem um pensamento mal na sua cabeça, rejeite. Se vem tal, por isso que é bom filtrar, é bom meditar, é bom ver se aquelas coisas que você está pensando vem de Deus ou não e tal. E depois você vai se livrando desses maus pensamentos e vai pensando em coisas boas. Louvado seja o nome do Senhor. Se há alguma, a Bíblia diz, acho que é em Colossenses, se há virtude, se há nisto pensai, louvado seja o nome do Senhor. Então, nós devemos pensar nos céus, devemos pensar em Jesus, devemos pensar em coisas boas para sermos protegidos, para proteger o nosso coração, proteger a nossa mente. Segundo subtópico, pensamento protegido, né? Pensamento protegido. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, como proteger o pensamento? Louvado seja o nome do Senhor. Como proteger o pensamento? Isso aqui é uma pergunta para mim e para você. Então, irmãos, mantenha-se firme na palavra de Deus. Assim, quando pensamentos ruins aparecerem, você conseguirá identificá-lo e saber o que fazer, né? Segundo, viva na dependência do Espírito Santo, principalmente buscando sua força através da oração. Né, como diz lá em Mateus 26, versículo 41, se confiarmos em nossa própria força, nós falharemos, irmãos. Né? Provérbios 28, versículo 26 vai falar isso. E Jeremias 17, versículo 9, né? Maldito o homem que confia no homem. Aqui é bendito o homem que confia no Senhor. E também Mateus 26, versículo 33. Em terceiro lugar, não devemos alimentar nossas mentes com o que promove pensamentos pecaminosos. Né, foi o que eu acabei de falar agora para você. Esta é a ideia de Provérbios 4:23, que foi o nosso textuário. Né, devemos guardar nosso coração, ou seja, cuidar do que permitimos que entre, né, ou permaneça nele. Né, Jó, capítulo 31, versículo 1 diz: fiz aliança com meus olhos, como, pois, fixaria eu numa donzela? Aí vem Romanos 13, versículo 14, também vai nos dizer: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências, né? Assim devemos evitar, né, revistas, vídeos, sites, conversas e situações que nos preparem para cair também, né? Para cair. Também devemos evitar passar tempo com aqueles que nos incentivam a seguir esses caminhos, caminhos errados. Olha só, se a pessoa tem tendência a se prostituir, a pecar, né, a adulterar, então o bom é você evitar revistas pornográficas, vídeos que venham assediar aí, né, mexer com as suas emoções, sites e conversas, né, que vai deixar você, né, excitado, né, para cair. Então, deve evitar pensamentos, né, passar tempo com aquelas pessoas que incentivam a seguir esses caminhos errados. Por isso que lá no Salmo 1 vai nos dizer assim, que bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores,
né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Se você está meditando na lei do Senhor, na palavra do Senhor, Josué também, 1, versículo 8, vai dizer, né, que o homem, né, não se aparte da sua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de cumprir e para que prospere, ouça isso no nome de Jesus. Então devemos nos afastar de pessoas que vai, né, te incentivar. Tem pessoas que só dão conselho para o mal, para você se desviar mesmo, para você pecar contra Deus. E isso ruim, amados, é o pecado contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se for só contra você mesmo, se for só você que fosse... Mas muitas vezes é pecar contra Deus. E Deus, quando se levanta, né, para agir por causa de um pecado que você está desobedecendo, está desfazendo, está pisando no sangue de Cristo, isto é cruel, é drástico o final dessa pessoa. Em quarto lugar, devemos seguir Deus ardentemente, né? Substituindo pensamentos pecaminosos por atividades e mentalidades piedosas. Este é o princípio da substituição. Quando tentados a odiar alguém, nós podemos substituir esses pensamentos de ódio com ações divinas. Né? Fazemos aí o bem a eles, falamos bem deles e oramos por eles. Mateus capítulo 5, versículo 44, Jesus nos ensina a fazer o bem aos nossos inimigos, a orar por aqueles que só querem, né, que faz o mal a nós. Aí nós seremos chamados filhos do Altíssimo, né? Então, ao invés de roubar, nós devemos trabalhar duro para ganhar dinheiro, buscando oportunidades para ajudar aqueles em necessidades, né? Como o apóstolo Paulo ele fala aos Efésios capítulo 4, versículo 28. Então, a Bíblia, ela fala muitas vezes de se despojar de ações e pensamentos errados e se revestir de ações e pensamentos santos, né? Efésios 4, 22 ao 32. Então, simplesmente buscar remover pensamentos pecaminosos sem substituí-los por pensamentos santos deixa um campo vazio para Satanás semear suas ervas daninhas, como diz lá em Mateus 12, versículo 43 ao 45, certo? Então, nós devemos substituir. É tão certo que a Bíblia diz que quando um demônio é expulso da vida de uma pessoa que está endemoniada, essa pessoa, esse demônio, ele sai procurando lugares para repousar e ele não encontra. Ele fala assim: eu vou voltar para a minha antiga casa. Aí volta para aquele que estava endemoniado antes, que estava com aquele demônio. Ele volta, chega lá e encontra vazia, né? Limpa e ardonada, porque está vazia. Não tem palavra de Deus. O pensamento, né? Continua o pensamento mudando. Ele entra e traz consigo mais 7. Então são 8 demônios naquela vida e o estrago daquela pessoa é maior, é pior. Então devemos estar sempre com o coração cheio de palavra de Deus, de bons pensamentos, louvado seja o nome do Senhor, para se desviar dessas ervas daninhas. Em quinto lugar, podemos usar a comunhão com outros cristãos como Deus planejou. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25, vai nos dizer: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Companheiros cristãos que nos encorajam, né? Nas mudanças que desejamos, melhor que sejam o mesmo, né, mesmo sexo, é claro, homem, né, conversar com homem, né, a respeito de certos assuntos, melhor evitar para pessoas que não tem assim muita força de se desviar de uma mulher que joga os seus charmes, ou mulher também que não tem muita capacidade de se desviar do homem que joga o seu charme para cima. Então é melhor pessoas do mesmo sexo aí conversar certos assuntos, né? Homem conversar com homem, mulher conversar com mulher, certos assuntos, né? Pessoas que oram por nós e conosco, que nos perguntam, né, em amor, como estamos indo, e que nos incentivam, né, a evitar os velhos caminhos, são amigos realmente valiosos, certo? Pessoas que repreendam você quando vê você errado, isso é muito bom. Esse é o verdadeiro amigo, que quando vê você errado, ele vai lá e repreende você e ensina o caminho que deve andar, porque a pessoa que passa a mão na sua cabeça quando vê você errando, esse não é amigo. Ouça isso no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Pronto, agora vamos para o terceiro tópico: protegendo os sentimentos e as emoções, né? Emoções e sentimentos é o que nós vamos estar agora
falando aqui neste terceiro tópico, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor para todo sempre. Terceiro tópico, protegendo os sentimentos e as emoções. Emoções e sentimentos, né? Vamos estar falando sobre as emoções e os sentimentos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui comentar em breve palavras aqui. Está comentando sobre esse pensamento protegido, né? Protegendo os pensamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nota aqui o pastor Marcelo, que é o pastor deste trimestre aqui. O pastor Marcelo, ele dá uma definição de emoções e sentimentos, mostrando a diferença entre ambos, né? Meu conselho, não gaste muito tempo tentando explicar essa definição, seja refutando aí. Isso aqui é um conselho que eu dou para vocês, né, professores. Não gastar tempo, né, tentando explicar essa definição, seja refutando aí, ou refutando, ou argumentando a favor, né? As opiniões, né, sobre essa questão são muitas. Foque no principal, né? O cristão deve cultivar o fruto do Espírito, mesmo quando for assolado por emoções e sentimentos negativos. Seu coração está ancorado em algo mais firme que a rocha. As virtudes promovidas aí pelo Espírito Santo. Aí tem um texto bíblico lá em Gálatas, acho que é o capítulo 2, capítulo 5, versículo 22. Eu vou citar aqui nele na lição NVI, na tradução NVI, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, né, que é amor, né, também, amabilidade, amar os irmãos, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5:22. Irmãos, é muito significativo que o apóstolo, né, diferencie aí obras da carne e fruto do Espírito, né? Obras são realizadas pela força, né? Obras são realizadas pela força humana e fruto é produzido quando o ramo permanece na vide. Por isso que Jesus falou lá em João, né, 15:5, que aquele que permanecer na videira darão fruto. Quem é a videira? Jesus. Então, as virtudes, né, alistadas descrevem a vida do Filho de Deus. Todas essas qualidades são o fruto do Espírito. Então são aí o produto natural que aparece na vida de cristãos, guiado pelo Espírito Santo. Não é de admirar que Paulo ele acrescente: contra tais coisas não há lei. Então a função da lei é conter, restringir e deter. Mas aqui nenhum impedimento é necessário, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Nenhum impedimento aqui é necessário. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós devemos andar guiados pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ter o fruto do Espírito em nossas vidas. Segundo subtópico desse tópico 3, né? Emoções e sentimentos protegidos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, achei proveitoso deixar esse pequeno recorte aqui. Vamos lá. Princípios bíblicos sobre emoções, né? Foi aqui extraído da vida emocional de Cristo. Primeiro, a santidade de Cristo não o impediu de experimentar emoções horrivelmente angustiantes, certo? Então, a santidade que Cristo tem, quando ele foi preso, passou aqueles momentos horrivelmente angustiantes, a santidade dele não impediu que ele passasse por aquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele leva Pedro, Tiago e João a orar, e ele fala assim: olha, fica aqui enquanto eu vou além orar. E eles ficaram lá os três, né? E a Bíblia diz que ele estava tão angustiado,
sabendo que ele ia passar, mesmo com a sua santidade, filho de Deus, o próprio Deus, né? Que Jesus é 100% homem, 100% Deus. Ele passou por angústias horríveis. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que até o seu suor se tornou em gotas de sangue. Você vê quanta angústia que o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor, ele estava passando, né? A santidade dele não impediu, né, que ele experimentasse esse sofrimento, essas angústias e, por fim, a morte na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, a santidade de Cristo levou-o a entregar-se e a confiar a confiar-se à vontade do Pai na presença, né, na presença de emoções angustiantes. Então, foi a santidade de Cristo que levou-o a entregar-se e a confiar-se à vontade do Pai. Então, ele confiou na vontade do Pai, que era a vontade do Pai que ele passasse por aquelas angústias. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Por quê? E até o próprio Jesus Cristo, ele falou para Pedro, quando Pedro puxou aquela espada, quando Jesus foi preso, e Pedro cortou a orelha de Malco, do soldado, e Jesus foi lá, pegou a orelha, colocou de volta, né, no lugar, e falou para Pedro: Pedro, guarda a tua espada, quem com espada fere, com espada será ferido. Tu não sabes que eu tenho poder para pedir ao Pai legiões de anjos e eles me salvariam, mas é necessário que eu passe. Então foi a santidade dele que fez ele se entregar. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, a semelhança de Cristo não nos protege de emoções horrivelmente angustiantes, né? Mesmo que nós tenhamos a semelhança de Cristo, isso aí não vai nos proteger de nós passar por emoções, né? Por horrivelmente angustiantes. Nós vamos passar, amado. A Bíblia diz que no mundo nós teremos tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus falando. Então, se Jesus venceu, nós venceremos. Não está escrito que se ele venceu, nós venceremos, não, mas eu estou colocando aqui, ele quis dizer, eu venci o mundo. Então, ele já venceu. Do que nós passamos aí é só reflexo do que ele já passou, ouça isso no nome de Jesus. Em quarto, a Bíblia, ela não promete que a proximidade com Deus evita emoções terrivelmente angustiantes. Não, tem pessoas que falam assim, venha para a igreja que você vai parar de sofrer. Não vai, a Bíblia não promete isso, né? Que a proximidade, pelo contrário, cada pessoa que faz profissão, a Bíblia mesmo vai falar isso, cada pessoa que faz profissão, que coloca no seu coração de servir a Deus, vem mais lutas, vem mais, né? Porque o inimigo vai se levantar para tentar tirar você do caminho. Ouça isso no nome de Jesus. Mas é só nós termos certeza com quem nós vamos morar e se nos aproximar cada vez mais de Deus, mesmo passando emoções terrivelmente angustiantes. E quinto, quando surgem emoções angustiantes, em vez de negá-las, podemos enfrentá-las e senti-las plenamente. Então, é normal sofrer em um mundo caído. Não há problema em querer e pedir humildemente que Deus intervenha em nossa situação, né? E console nossas almas. É saudável e útil compartilhar nossas emoções angustiantes honestamente com os outros, né? A tristeza compartilhada é uma tristeza mais suportável. Por quê? Você está passando por aquela angústia, por aquela tristeza, você vai conversar com uma pessoa que dá um conselho, que te levante, que te dá uma palavra que vai te melhorar a sua autoestima. Isso é muito bom. Não se isole quando estiver passando por momentos, né, de tristeza, momentos angustiantes. É muito bom procurar pessoas confiáveis, né, amigos, que você possa conversar. E por que não, até tem pessoas que buscam aí também nas suas angústias, nos seus sofrimentos, ajuda com psicólogo, psiquiatra. É errado passar? Não. Aí você vai apenas conversar com ele, vai expor ali o que tem dentro e ele vai te... Agora não devemos, né? Devemos tomar muito cuidado com certos remédios, que às vezes você vai conversar, já passa logo um remédio lá fora que vai te dopar e você não. Uma vez com a conversa se resolve, se entende, se chega ao ponto crucial.
E em sexto lugar, porque Cristo experimentou emoções humanas angustiantes, ele é o nosso sumo sacerdote, compassivo, que se compadece de nossa fraqueza. Ele conhece, ele sabe, ele conhece nossa estrutura, sabe que nós somos pó, como a Bíblia diz, né? Então ele sabe, ele viveu no mundo, ele como humano, ele padeceu fome, necessidade, perseguição, essas angústias aí, tudo ele passou, então ele conhece, ele sabe, ele te entende, porque, né, nós somos apenas humanos e temos emoções, temos essas coisas, ele passa por essas coisas, é normal, louvado seja o nome do Senhor. E sétimo, confie em Deus pelo que Ele promete, não pelo que Ele não promete. Deus promete estar conosco em nosso sofrimento, né? Nosso sofrimento emocional. Ele promete nos confortar em nosso sofrimento emocional. Ele promete usar nosso sofrimento emocional para nos aproximar dele, né? Quando decidimos nos render e nos apegar a ele. Então Deus, ele não promete remover nosso sofrimento, não. Não, ele não promete remover nosso pensamento emocional, né, até o céu, quando todo o sofrimento emocional será removido para sempre. Ouça isso no nome de Jesus. Ok? Louvado seja o nome do Senhor. Este tópico aqui tem até o quarto tópico, né? É que nós vamos estar agora meditando aqui, protegendo a vontade. Louvado seja Deus. Protegendo a vontade, né? Eu achei até que ia dar tempo de nós terminar antes essa lição, mas não foi possível, né? Já vai para quase uma hora já. Ouça isso no nome de Jesus, mas nós vamos correr aqui para dar tempo. Esse aqui tem só 2 subtópicos, nós vamos estar comentando aqui com você, protegendo a vontade e as saídas da vida. Vamos lá. Definição. Vontade, irmãos, é a capacidade de tomar decisões e agir de acordo com os nossos desejos, intenções e propósitos. Ela emerge aí do coração e se manifesta através das nossas ações, ok? Isso aí é a vontade. Então, é a capacidade de tomar decisões e agir, né, de acordo com os nossos desejos, intenções, propósitos. Então, ela emerge do nosso coração e se manifesta através das nossas ações. Então, devemos tomar muito cuidado com as nossas vontades, né, com as nossas decisões e com o nosso agir. Ouça isso no nome de Jesus, certo? Então, irmãos, a vontade, ela é influenciada por nossos pensamentos e sentimentos. Se estes forem bons, nossa vontade e ações também serão boas. Em termos bíblicos, a vontade está intimamente ligada ao que cultivamos em nossos corações, como diz Provérbios 4:23, que nós lemos, né? Acima de tudo, guarde o seu coração, né? Pois dele depende toda a sua vida. Ouça isso no nome de Jesus. Então devemos tomar muito cuidado quanto a isto. E segundo subtópico, vontade protegida. Louvado seja o nome do Senhor. Vontade protegida. Vamos lá ao comentário, rapidinho. Né? Vontade protegida. Primeiro, a influência do Espírito Santo. Romanos 8, queridos, ele destaca que a inclinação do Espírito Santo traz vida e paz, né? Diferenciando aqueles que são guiados por ele como verdadeiros filhos de Deus. Então, esta inclinação espiritual, queridos, transforma desejos e vontades para que alinhemos nossas ações com a vontade divina. Então, o Espírito Santo, ele atua como guia, ensinando-nos a glorificar o Senhor, né, ao Senhor Jesus, em nossas atitudes e decisões diárias. E segundo, desejando e fazendo as coisas do Espírito. Quando nós estamos em sintonia com o Espírito Santo, queridos, os nossos desejos mudam. Passamos a desejar o que é santo e justo, levando-nos a falar e agir de maneira que reflete aí esses valores, né? Alinhar nossa vontade com a do Espírito Santo significa que nossas ações serão um reflexo direto dessa conexão espiritual, manifestando-se em comportamentos que glorificam a Deus. E terceiro, cuidado integral do ser, né? Cuidado integral do ser. O texto aqui ele conclui enfatizando a integridade do espírito, né? Aqui já fala do espírito do homem, do espírito, alma e corpo. A transformação começa no coração, com pensamentos e sentimentos que moldam a vontade e, consequentemente, as ações, né? O apelo é para que o ser completo,
né, espírito, alma e corpo, seja conservado irrepreensível, refletindo uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Então, a santificação, ela envolve todo o nosso ser, garantindo que nossas ações sejam uma manifestação fiel da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E concluindo aqui, né? Do coração emerge nossa vontade, né? Na vontade geramos a ação, a ação. Nossa vontade e ação serão boas, louvado seja o nome do Senhor, se o nosso pensamento e sentimentos forem bons. E concluindo aqui essa lição, eu quero concluir aqui com você, falar aqui um pouco dessa conclusão. É muito significativo quando o Novo Testamento, né? No Novo Testamento, o Senhor nos ordena: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, né? Está lá em Marcos capítulo 12, versículo 30. Então, é como se o Senhor estivesse dizendo: ame ao Senhor com todo o seu pensamento, sentimento e vontade, que essas faculdades humanas estejam plenamente coerentes entre si para amá-lo. Quando isso acontecer, nossos pensamentos alinhados com o reino, ordenarão os nossos desejos que perpassarão aí a nossa vontade, né? Manifestando-se em nosso comportamento. Assim, a sabedoria, ela estará internalizada aí dentro de nós e o nosso coração estará protegido, né? Como diz, né, o textuário que nós lemos. Esse textuário aqui é uma bênção. Provérbio 4, 23. Então, quando nossos pensamentos, sentimentos e vontades estão em perfeita harmonia, né, vivemos de maneira mais plena e coerente, né? Pensamentos alinhados, irmãos, com os princípios do reino de Deus, guiam nossos desejos e consequentemente, nossas ações. Imagine um trio musical onde cada instrumento está afinado e tocando no mesmo ritmo, né? Então, da mesma forma, quando as nossas faculdades estão sincronizadas, criamos uma melodia de vida que agrade a Deus. Então, guardar o coração, queridos, é essencial, porque é dele que procede todas as saídas da vida, né? Mais uma vez, Provérbio 4, 23. Pense no coração como um jardim precioso. Se permitirmos que ervas daninhas, né, que são os pensamentos, sentimentos negativos, se nós permitir que eles cresçam, elas sufocarão as flores, que são as virtudes que Deus deseja ver florescer em nós, certo? Então pense nisso aí, nessa harmonia aí, louvado seja o nome do Senhor. Não devemos deixar a erva daninha crescer. Por isso tem pessoas que se enrolam todo, né, porque não vigia os pensamentos, né, que saem do seu coração. Se nós vigiarmos mais, nós teremos uma vida abundante em Cristo Jesus. Amados, que Deus abençoe em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a cada um de vocês que tiveram paciência aí conosco de estar aqui ouvindo, né, esta aula, esta explicação aqui, essa preparação para a sua aula aí no dia 20 de outubro aí, né, esta aula maravilhosa que é a terceira aula, né, que falamos aqui sobre um coração protegido. Louvado seja o nome do Senhor. E a próxima lição, eu espero que todos vocês estejam aqui e tragam mais gente também para estarem assistindo esta aula, né, e depois os que vão assistirem aí ouvirem aí pela internet, pelo YouTube, que sejam também proveitosos para você esses assuntos. Nós precisamos guardar o nosso coração, protegê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. E a quarta lição nós vamos estar falando sobre proteção contra a imoralidade. Vocês perceberam que esse mundo está muito cheio de imoralidade? Tem pessoas que estão seguindo um caminho, né, errôneo e achando que a Bíblia diz que há caminho que aos olhos do homem parece bom, parece perfeito, mas o final dele é morte. Tem pessoas que estão vivendo uma imoralidade generalizada que só por Deus. Mas que Deus nos cubra com a sua graça, né, com a sua misericórdia, e que nós possamos fugir dessas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos,
Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Se não houver o arrebatamento da igreja, o que nós estamos esperando a qualquer momento, pois já nos mostra que tudo que tinha para acontecer já estão se cumprindo. Em breve, ao tocar o soar da última trombeta, a igreja de Cristo será arrebatada para se encontrar nos ares com o Senhor Jesus. Mas se não houver o arrebatamento, nós estaremos aqui na próxima aula, em nome de Jesus. Amém.